plenário volta a discutir orçamento do Estado para 2019. Fórum Permanente debate iniciativas de voluntariado no Brasil. E CPI apura a demissão de funcionários da Varig que assinaram termos de rescisão de contrato em branco. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Supervisor de RH da antiga Varig confirma em CPI que assinou mais de 10 mil cartas de demissão e que ex-funcionários receberam termos de rescisão em branco. Nesta quinta-feira, a CPI instalada na Alerj para investigar os desdobramentos da recuperação judicial e falência da companhia teve a confirmação de que os funcionários saíram da empresa com termos de rescisão assinados, mas sem os cálculos do que eles tinham para receber. Isso foi uma decisão judicial, tá? E foi a forma mais rápida de que as pessoas tivessem acesso ao Fundo de Garantia e à habilitação, porque em função de muita gente passando necessidade, entendeu, financeira ou na tentativa de abrir um comércio para se sustentar, entendeu? Isso foi foi a solução mais rápida, entendeu, encontrada pela empresa. Tinham duas pessoas e você calcular 10 mil rescisões, conferir, gerar o formulário de seguro-desemprego seria humanamente impossível. As contas dos trabalhadores demitidos da companhia foram feitas e supostamente publicadas no site da Varig posteriormente, mas hoje não estão mais disponíveis para consulta. Ex-funcionários dizem nunca terem visto essas contas. Além disso, os participantes da audiência fizeram questão de lembrar que, apesar do termo de rescisão em branco possibilitar o saque do FGTS, a empresa não depositava ao fundo desde 2012. Na verdade, nós estávamos ávidos pelos nossos direitos. Naquele momento, era o fundo de garantia, a possibilidade de resgatar o fundo de garantia, mas, é claro, com depósito integral, o que não aconteceu. Eu lhe confesso, eu nunca vi isso, eu nunca observei, nunca corri atrás, nunca tive essa informação de saber qual era o valor que eu estava recebendo. É muito estranho que por algum momento fique disponível e depois de um certo momento acaba, não tem mais. Ex-funcionários da Varig afirmaram na CPI que algumas pessoas que trabalhavam na empresa receberam a verba rescisória, o que para eles configura uma forma de privilégio. Eu tenho conhecimento que uma boa parte da administração recebeu aquilo que era devido. Tá? E eu entendo o Paulo Grelo, porque o nível que ele tinha era um nível mais baixo. Então, essa altura, se por acaso estava saindo gente nesse nível, simplesmente saía num nível mais alto. Os gerentes assinavam e todo mundo recebia. O presidente da CPI da Varig, deputado Paulo Ramos, solicitou um balanço com os dados de quantos e quais funcionários receberam as verbas rescisórias. Para ele, é fundamental que haja clareza e transparência com os ex-funcionários que tiveram seus direitos desrespeitados pela companhia. Os trabalhadores, funcionários da Varig, sofreram muito. E sofreram também no cálculo de seus direitos. Inclusive, direitos trabalhistas essenciais. Os cálculos não foram feitos devidamente. Nós precisamos atualizar esse cálculo para que eles sejam relacionados como credores, considerando todas as dívidas trabalhistas. O Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado realizou debate sobre as tendências do voluntariado no Brasil. Há 6 anos, foi criada em São Paulo a ONG Atados. O objetivo é reunir voluntários para atuar em vários projetos pelo país. A ideia de criar o Atados surgiu entre 5 amigos que trabalhavam no mercado financeiro paulista e não estavam satisfeitos com a carreira. A ONG veio para o Rio em 2015 e desenvolve trabalhos na prestação de serviços em inúmeras áreas do voluntariado. O trabalho da Atados, na verdade, ajuda a gente a pensar sobre a questão do voluntariado, né? O que já tem de atividades e ações já desenvolvidas e que podem servir como inspiração para que outras instituições que hoje participam do fórum possam se engajar, e principalmente o Poder Legislativo, né? Pensar de que forma a gente pode usar do voluntariado e trabalhar também internamente isso para engajar os funcionários para atividades
que podem trazer aí muito mais qualidade e uma visão positiva do que é o trabalho dentro do parlamento. Hoje são 1.500 organizações sociais que formam a parceria com o Atados, uma rede de 86 mil pessoas cadastradas que trabalham no auxílio ao próximo. Doações pontuais de agasalhos, livros, festas comemorativas como o Natal reúnem pessoas com o intuito de ajudar. As empresas também fazem parte do projeto, com os funcionários engajados em trabalhos sociais. Engajar as pessoas internamente com um propósito maior, tem uma oportunidade aí de desenvolvimento de talentos, de retenção de talentos e de promover um bem para a sociedade muito direto também. Então eu vejo como uma excelente oportunidade para as empresas entrarem realmente na próxima geração do trabalho, porque o trabalho hoje está muito ligado com um propósito pessoal e social. Em 2014, a ONG Atados promoveu a primeira Copa dos Refugiados. Foram mais de 450 envolvidos, entre voluntários e participantes. Também foi criado o Abraço Cultural, curso que envolveu 30 professores, 930 alunos e 200 voluntários, com o objetivo de ensinar outros idiomas aos participantes. Os refugiados, as pessoas muitas vezes esquecem que eles têm grandes potenciais também. Então foi um evento para mostrar que não só eles sabiam jogar futebol muito bem, junto com a gente, mas que eles também têm várias outras habilidades que podem ser utilizadas e colocadas em prol de uma transformação social. E aí a gente pensou juntos no Abraço Cultural, que é um curso de línguas em que os refugiados são os professores. Então, eles têm o contato já com a língua materna deles, então, por que não eles serem capacitados numa metodologia e darem aulas dessas línguas? Então, português, francês, árabe, espanhol e inglês, dadas por professores do Congo, do Haiti, da Venezuela, em que eles podem trazer também muito da cultura deles, fugir um pouco desse eurocentrismo. Criar ações em comunidades, escolas, bairros, em que empresas participem com o apoio de funcionários. A parceria empresarial tem desenvolvido programas para aqueles que encontram dificuldades de ter solidariedade do Estado. Trabalhar o voluntariado na educação faz com que o aluno saia da posição passiva de estou aprendendo aqui e passe para uma posição ativa de construção de soluções conjuntas a partir de problemas que ele consegue ver no dia a dia. E da troca que o voluntariado consegue promover entre pessoas que podem estar distantes, às vezes, muito pouco, né? Podem estar muito próximas no dia a dia, mas que não conseguem se ver. Então, também pensar no voluntariado como um braço importante para a educação do século XXI é uma das atividades e acho que um dos resultados dessa nossa reunião da Câmara de Formação Profissional. O plenário da Alerj voltou a discutir a Lei Orçamentária do Estado para 2019 e a revisão do Plano Plurianual de 2016 a 2019. Os deputados têm até o dia 29 para a apresentação de emendas ao texto. Veja como foram as votações. Nesta quinta-feira, os parlamentares discutiram pelo segundo dia consecutivo os projetos que criam a Lei Orçamentária de 2019 e a revisão do Plano Plurianual 2016-2019. O orçamento estima receitas e fixa despesas para o ano que vem. De acordo com a mensagem enviada pelo governo, o Estado terá um déficit orçamentário de 8 bilhões de reais. Enquanto a receita líquida estimada é de 71 bilhões, as despesas somam 79 bilhões. Os deputados terão 5 dias úteis a partir desta quinta-feira para apresentação de emendas. A votação do texto final deve acontecer no dia 19 de dezembro. E o plano plurianual, que estabelece metas para o período de 4 anos, também pode receber emendas dos parlamentares. Pode ser criado no Rio um programa estadual de acolhimento de refugiados. O objetivo da proposta é facilitar a adaptação dos imigrantes no território fluminense. Entre as ações do programa estão a ajuda para realizar cadastros nos programas habitacionais do Estado,
cursos de língua portuguesa e qualificação profissional para jovens e adultos estrangeiros. O governo deve instalar pontos de atendimentos para verificar quais são as necessidades dos imigrantes que chegam ao Rio. O projeto do deputado André Siciliano foi aprovado em segunda discussão e segue para análise do governador. Municípios do estado que não tiverem instalado o Conselho da Criança e do Adolescente e onde os conselhos tutelares não estejam em funcionamento podem ficar sem os repasses de assistência social e subvenção social do governo. Essas prefeituras ficam proibidas também de receber funcionários do estado. A proposta do deputado Bebeto foi aprovada em segunda discussão e depende da sanção do governador para se tornar lei. Também pode ser criado o Programa Estadual de Reuso de Efluentes das estações de tratamento de esgoto para fins industriais, que deve ser desenvolvido em parcerias entre o poder público e a iniciativa privada. As empresas públicas que utilizarem a água de reuso podem receber suporte financeiro do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, o FECAM. Já as empresas privadas podem ter o valor gasto na implementação do programa convertido em créditos tributários. O projeto do deputado Carlos Mink recebeu 3 emendas e volta a ser analisado pelas comissões. No caso do esgoto tratado, quando chega a nível secundário, ele pode ser usado para várias coisas. Inclusive para a limpeza de chão, né, de pedreiras, de postos de gasolina. Então a gente está querendo estimular o reuso da água tratada de esgoto. Porque quando se usa água tratada da SEDAI, clorada, caríssima, para um uso não nobre, você está privando outras pessoas de receberem a água tratada e clorada. As empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações e autarquias do estado podem passar a utilizar sistemas de informação geográfica para a elaboração de projetos do setor público. Também conhecido como SIG, o Sistema de Informação Geográfica é formado por programas capazes de produzir, armazenar e analisar dados sobre o espaço terrestre. Os sistemas contratados pelos órgãos de governo devem permitir o compartilhamento das informações coletadas. A proposta do deputado André Lazzaroni foi aprovada e segue para análise do governador. Pode ser criado no Rio o programa de sacolões itinerantes da SEASA, a Central de Abastecimento do Estado. De acordo com o texto do deputado Zito, o governo deve firmar convênios com as prefeituras para efetivar o programa. O projeto recebeu uma emenda e volta a ser analisado pelas comissões. As taxas cobradas para a religação de serviços essenciais, como fornecimento de energia elétrica, água e gás natural, não podem ultrapassar o valor do débito que gerou a interrupção do serviço. O descumprimento da regra pode gerar multa de mais de R$16 mil. A proposta dos deputados Carlos Macedo e Gustavo Tutuca foi aprovada em primeira discussão. A lei que concede o cartão especial de estacionamento para pessoas com deficiência e com mais de 60 anos pode ser alterada para incluir também as pessoas com mobilidade reduzida. De acordo com o texto do deputado Márcio Pacheco, a mobilidade reduzida pode ser permanente ou temporária, utilizando ou não cadeira de rodas, aparelhos ortopédicos ou próteses. Nos casos temporários, o paciente deve apresentar o atestado médico e o cartão especial terá validade mínima de 2 meses e máxima de 1 ano. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Fornecedores de bens duráveis, como carros e eletrodomésticos, por exemplo, devem informar aos consumidores a vida útil programada para esses produtos. Em caso de descumprimento da regra, o infrator pode ser punido de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. É o que diz o projeto dos deputados Bruno Dauaire e Luiz Paulo. A proposta foi aprovada em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Quando você compra um aparelho eletrônico ou qualquer outro equipamento, você tem uma informação da probabilidade de duração desse equipamento. Aí o conceito de vida útil não é que ele não venha a ser superado por outro. É vida útil no sentido da probabilidade de duração dele funcionando a contento. Isso se faz necessário porque nós vivemos na sociedade do consumo. Tudo é renovado muito rapidamente. Ninguém conserta mais nada. Então, se os equipamentos quebram mais rápido, eles são jogados no lixo e você compra outro.
e cada vez mais o consumidor é burlado. Pode ser alterada a lei de 2012 que obriga os parques de diversão e as casas de festas do estado a informar os clientes sobre as datas de manutenção dos brinquedos e sobre os eventuais riscos de quem utiliza esses aparelhos. Uma proposta do deputado Átila Nunes determina que deve ser informado também a idade mínima e máxima permitida para cada brinquedo, além de alturas e pesos mínimos e máximos. A responsabilidade pelo cumprimento dos requisitos deve ser exclusiva da empresa que opera o brinquedo. O texto foi aprovado em primeira e volta ao plenário para segunda discussão. Foi prorrogada por 90 dias a comissão especial criada na Alerj para tratar da despoluição da lagoa de Araruama, na região dos Lagos. E os deputados Wagner Montes e Zaqueu Teixeira querem proibir a cobrança de tarifa de esgoto dos imóveis e condomínios que fazem o reuso da água captada da chuva. O consumidor que for indevidamente cobrado poderá receber o reembolso dobrado dos valores. A proposta precisa passar por mais uma votação antes de se tornar lei. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até a próxima semana.